Tá, gravar. Vocês veem minha tela? Sim. Sim. Aqui. Então, vamos. Então, quem acabou de entrar, pega o roteiro, as respostas do roteiro, e nós vamos começar agora, tá? Já são 10h15. Então, segundo o roteiro, o tema é o diálogo entre os textos. A primeira pergunta aqui, né, nós temos duas imagens da Mona Lisa e da Mônica Lisa. Essas questões aqui não precisa responder por escrito. Quem respondeu, ótimo. Mas isso daqui é uma sondagem inicial, tá? Para dar uma introdução no assunto. Vocês observam aqui que há uma proximidade entre as duas, não tem? Uma semelhança? Sim. Pouca, mas sim. Sim. Sim, né? Tem algo, Sim. algo Só semelhante a cara que é diferente. entre elas, né? Vocês já viram essa imagem aqui da Mona Lisa, né? Esse quadro, essa obra de arte, em algum lugar? Sim. Muitas vezes. Geralmente na aula de arte, né? Aparece bastante porque é um quadro bem famoso, né? Do Leonardo da Vinci, que foi pintado em 1503. Olha a época, tá? 1503. Então, aqui já a Mônica, que é uma personagem do Maurício de Souza, né, uma personagem história em quadrinhos, já é de que ano? 1989. Então, quem está relacionado com quem aqui? Quem que é o mais novo de data? Quem está te ajudando? A Mônica. Então, ele... A Mônica Lisa. Isso, o Maurício de Souza, então, dialogou com a Mona Lisa, por causa da época, tá bom? Então, a gente tem que analisar também em relação a... A Cleonice entrou, será? Vamos voltar. Aqui, deu certo. Então, vamos voltar lá. Ó, a gente acabou de começar. Então, ó, vocês podem observar que há semelhança, sim. O que vocês observam de semelhante? Da Mônica Lisa com a Mona Lisa, já que o Maurício de Souza, ele que fez a intertextualidade com a Mona Lisa por causa da época. O que vocês observam de semelhante? Aqui na Mônica Lisa com a Mona Lisa. Porque era a mesma obra, só que por artistas diferentes. Oi? O áudio do Henry tá muito ruim. Oi, Henry. Ah, professora? O que tem de semelhante aqui na Mônica Lisa com a Mona Lisa? O que vocês observam de igual? Ela tá fazendo a mesma posição. Isso, a mesma posição. O que mais? Uma roupa. A roupa. A roupa. Isso, semelhança na roupa. O fundo da imagem. Isso, o fundo, né, da imagem, a paisagem. A mesma obra, só que com artistas diferentes. É meio igual. Isso. Então, nós temos de semelhante aqui a roupa, né, ó. A proximidade com a roupa, o fundo, a postura. Olha o olhar. Ele tentou aproximar até o olhar das duas, né? Ela aproximando com o olhar da Mona Lisa. E o que tem de diferente? Que uma é a Mona Lisa e outra é a Mônica O ano e o autor. Isso. Então, ó. Professora, você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ó, tem a diferença no ano. Então, o Maurício de Souza dialogou com o quadro E da no Mona Lisa. artista, né, professora? Oi? E no artista. E o artista também, né?
Então, E no- Leonardo da Vinci viveu lá no século XVI. Já o Maurício de Souza já é da nossa época, né? Já do século XX. E o que mais que tem de diferente que vocês observam? Cor da roupa. Isso, a cor, né? Da Mônica. As personagens. Isso também. A Mônica Lisa, ela tá com uma vestimenta um vermelho mais vivo, né? Tem mais vida, né? A cor aqui, enquanto da Mona Lisa é uma cor mais sóbria, né? Mais fúnebre, tá bom? Os produtores aí, o Leonardo da Vinci, né? E o Maurício de Souza, a época, 1503, 1989, então são as diferenças aí, tá bom? Vocês já ouviram falar em intertextualidade? Não. Não. Não? Não. 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 O que é intertextualidade? É um texto que se relaciona com o outro. Às vezes pode ser o tema próximo, a mesma estrutura, o mesmo público-alvo. O nosso dia a dia, a gente tem constante contato com vários textos. Então, eu vou escrever um poema, eu lembro de um outro poema, então eu posso fazer um diálogo, eu vou escrever uma notícia, eu me remete a um outro texto, eu posso colocar também. Professora, obras também pode ser? Obras também, tá? Então, é um diálogo, né? Os textos estão relacionados por vários motivos, tá bom? Então, a pergunta aqui, vocês sabiam que um texto pode ser relacionado com outro? Sim, né? Então, foi o que eu expliquei aqui agora, né? Intertextualidade é a relação entre dois ou mais textos, tá? Isso acontece de modo bem visível ou, às vezes, também fica mais implícito, que você tem que ter um estudo maior para entender. Isso por causa do contato, né? Que a gente tem todo momento, a gente sofre inúmeras influências. Olha aqui, ó. Sofre inúmeras influências no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos lá nas atividades. Estão com as atividades aí em mãos, as respostas? Sim. Sim. Então, vamos lá. O primeiro texto é uma obra de arte. Essa obra de arte é conhecida, hein? Vocês já viram a obra de artes retirantes em algum lugar? Sim. Sim. Essa obra de artes aqui, ela foi pintada por um brasileiro, vocês sabiam? Que Cândido Portinari foi brasileiro? Sim. Sim, né? Alguém já teve assim, o prazer, já conseguiu de ir em Brodowski? Alguém já foi em Brodowski, já? Aqui no estado de São Paulo? Não. Não? Ele viveu em Brodowski, ele nasceu em Brodowski e viveu uma grande parte da sua vida em Brodowski. E lá tem o Museu do Portinari, é linda, foi a casa dele. Então, quem tiver um dia oportunidade de ir em Brodowski, vai conhecer o museu, que é lindo. E essa obra de arte aqui, Retirantes, ela está exposta no Museu de Arte de São Paulo, lá no MASP, na Avenida Paulista. O museu também, quem for para São Paulo, um dia tiver a oportunidade de ir em São Paulo, vai conhecer o MASP, que é lindo. Eu já fui nos dois, tanto no MASP quanto em Brodowski, tá bom? Então, essa obra de arte que Retirantes. Então, Retirantes é um quadro de Cândido Portinari, pintado em 1844 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O painel é um óleo sobre tela e tem a medida 1,90 m por 1,80 de centímetros. 1,90 por 1,80 de centímetro. Faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, e retrata o quê? Uma família de retirantes. Pessoas, o que são retirantes? Pessoas que se retiram de uma região para outra em busca de condições melhores de vida. Então, vocês podem observar aqui, ó, que nós temos uma obra de arte que é um texto. Que texto que é esse aqui? Verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal, né? Nós temos
uma imagem, mas que ela traz um tema, tá? Então, esse texto está trazendo um tema, está retratando um tema. Então, uma família de retirantes, fugindo da seca, tá bom? O segundo texto já é uma letra de música, tá? Da música Asa Branca, que vocês conhecem, né? Então, eu vou ler só um pedacinho para vocês terem uma noção aqui, ó. Então, quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então, ele vai falar de um eu poético que está indo embora, né, do sertão por causa da falta de chuva, né, da seca. Aí ele fala assim, ó, então, se eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então, ele está indo embora. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão, porque ele espera a chuva cair de novo para me voltar para o meu sertão, tá? Então, essa é uma letra de música. Professora, posso ler esse terceiro texto? Pode, nós vamos dividir o terceiro texto. O terceiro texto, vocês estão visualizando bem a tela? Sim. Vocês também tem em mãos aí o roteiro. Sim. O terceiro texto já é uma notícia, já é um gênero jornalístico, tá bom? A notícia. Mas que tem uma proximidade com os outros dois textos. Então, a gente está vendo o diálogo entre os textos. Então, eles têm que estar relacionados em alguma coisa. Quem que pediu a leitura foi o Henry? Foi. Quem mais gostaria de ler? Eu. Karine? Alguém mais? Eu. Eu quem? A Sofia. Sofia Aleixo? É. Tá, então vamos dividir. Ô, Henry, você vai ler do início da manchete. E leia até duras. Tá vendo aqui, ó? Sim, até o final da última folha? Isso. Aí depois a Karine continua nesta e vai até nordestinos. Tá. E a Sofia encerra. Tá bom? Terra? Ela encerra, termina o texto. Depois pode começar, professora? O Maranhão até Risco. Até Risco? Isso, você vai começar aqui no parágrafo o Maranhão e vai terminar o texto. Tá. Então, vamos lá, Henry, pode começar. Vou colocar aqui na tela. Ó. Os indícios de que a seca está implacável... Henry, desde aqui, ó, da manchete. Mais de 300 mil? Isso. Pode começar. Mais de 300 mil são afetados por piora da seca no Nordeste. Dos 521 aquíferos da região, 214 estão abaixo de 30% da capacidade. Centenas de milhares de pessoas hoje vivem em áreas extremas e servos. Por Correio Brasiliense, publicado em 30 de setembro de 2018, 7 horas e 7 minutos. Os indícios de que a seca está implacável é denunciada pela terra rachada. A falta d'água nos reservatórios e a prisão de poucas chuvas agravam o problema. O último mês, ainda mais crítico, monitoramento da Agência Nacional das Águas, ANA, mostra que a seca moderada, nível intermediário do problema aumentou 246% entre maio e junho. São mais de 328 mil pessoas vivendo em áreas extremas e severas, onde as intempéries do tempo são ainda mais duras. Isso, continua. Nessa semana, reunião definirá decisões estratégicas com referências à gestão de reservatórios de água para o abastecimento e para a geração de energia. Sem o avanço de frentes frias, a tendência ainda é de chuvas raras e concentradas nas áreas
nas áreas litorâneas. nas áreas litorâneas. Os reservatórios estão em baixas dos 521 aquíferos do Nordeste. Quase a metade, 214, está abaixo de 30% da capacidade, segundo a ANA. O temor de especialistas é de que estiagem semelhante à que castigou o semiárido brasileiro entre 2012 e 2017, considerada a pior da história pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, volte a afetar os nordestinos. O Maranhão e o Piauí. O Maranhão e o Piauí são os que mais tiveram áreas afetadas pela seca. Na região central do Maranhão, por exemplo, a estiagem varia entre 9 a 15 meses. No Ceará, mais 26 municípios tiveram situação de emergência decretada pelo Ministério da Integração Nacional. Agora são 66 cidades nessa situação. Em todo o país, o número de cidades em estado de emergência ultrapassa 800. Nos próximos meses, as prefeituras podem pedir apoio ao governo federal para ações emergenciais. Em alguns locais, além do abastecimento de água potável por caminhão-pipa, houve distribuição de comida e famílias foram retiradas de áreas de risco. Isso, muito bom. Obrigada, tá? Parabéns. Ô, professora, Oi. o Guilherme Tonon me mandou mensagem falando assim que ele não vai poder vir na aula por causa que a avó dele morreu. Nossa. Ixi, não, depois eu faço a correção com ele, tá? Tá bom, O Guilherme... Tonon. Ah, tá. Depois eu entro em contato com ele, tá? Tá. Eu faço a correção pelo Zap, eu faço a ligação por vídeo. Obrigada, tá, pela leitura. Então, vamos lá. Então, nós lemos três textos aí, fizemos a leitura da obra de arte, né, que é um texto de linguagem não verbal, né, uma linguagem visual. A letra de música que vocês conhecem, né, da Asa Branca. E a notícia. Vocês acham aí que eles são do mesmo gênero ou são de gênero diferente, esses três textos? Diferente. Diferentes. Diferente, né? O primeiro texto, qual que é o gênero? Eu coloquei gênero artístico. Tá certo? Eu coloquei visual. Também. A linguagem. Informativo. O primeiro texto, informativo? Não. O primeiro texto ele não é informativo, tá? Então, nós temos... Eu coloquei artístico. Tá certo. Então, o primeiro texto, o gênero pertence a uma obra de arte, tá? Então, aqui nós temos uma obra de arte. Aqui. Coloquei. Ô, professora, se colocar a obra, tá certo? Oi? A obra, tá certo? Tá certo, mas pode acrescentar, colocar a obra de arte, tá bom? Tá. O segundo texto, o que é? Uma... Letra da música. Isso, é uma letra de música. E o terceiro texto? Notícia? Tá certo, notícia. Informativo? É a função, né? A função é informativo, mas o gênero é notícia, tá bom? Professora, Oi? eu coloquei um relato histórico no segundo texto. Não, o gênero, você fala do gênero? É. O gênero é letra de música, ó, tá aqui, ó, no título, ó, letra de música, tá bom? Então, nós temos uma letra da música Asa Branca. Então, são três gêneros diferentes, uma obra de arte, uma letra de música e uma notícia. A pergunta B. Comparando esses três textos, no que eles se diferenciam?
Em relação à estrutura, se é em prosa, se é em verso, a linguagem, formal, informal, qual que é a função comunicativa? Será que está narrando? Será que está informando? Retratando? O que vocês responderam aí? Se diferenciam em suas estruturas e em linguagens. Nascer? Na B. A diferença. Você colocou que diferencia na estrutura e na linguagem, mas você especificou qual que é a diferença? Ô, professora, Oi. eu coloquei assim, o que eles informam e o seu gênero textual. Isso. Aí vocês têm que especificar, explicar mesmo. No texto 1, no texto 2, então vamos aqui, ó, fazer juntos. O texto 1, que tipo de linguagem que é? Linguagem verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal. Então, nós temos uma linguagem não verbal, linguagem visual. Isso aqui é uma imagem, tá? Uma linguagem visual. Qual que é a função aqui da obra de arte? O que está fazendo? Ela está narrando, está informando ou está retratando? Retratando. Retratando. Então, ela retrata uma migração, né? Uma família se retirando, tá? Então, é um tema próprio do nosso contexto nacional aqui, principalmente lá do sertão nordestino. Então, ela está retratando, a função é retratar. Então, nós temos um texto visual, tá? A sua estrutura é visual e a linguagem é não verbal, tá? Porque nós temos imagem aqui, desenho. A letra de música. Nós temos linguagem verbal ou não verbal? Verbal. Verbal. Isso, linguagem verbal. E vocês podem observar que a letra de música, ela tem a estrutura de um poema, não tem? Sim. 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 Poema está escrito através de estrofes ou de versos? De estrofe, não. De frase ou de verso? Quer dizer, desculpa, de frase ou verso? Verso. Então, nós temos aqui uma linguagem verbal em formato de verso, tá? Poema, é um formato de um poema aqui, ó. Então, cada linha é chamada de verso, tá bom? E qual que é a função aqui dessa letra de música? Ela está informando, ela está retratando ou ela está narrando? Não está se retratando. Será que ela está retratando, narrando ou informando? Retratando. Será que está retratando? Narrando? Retratando. É uma narrativa. Ah, Essa letra de música aqui, a gente observa que tem todos os elementos de uma narrativa aqui. Lembra que eu expliquei no último roteiro? Fizemos a revisão dos elementos da narrativa? Não tem um personagem aqui, principal? sim. Uma pessoa que está saindo do sertão? Uhum. Tem, não tem? Vocês conseguem identificar para mim? Os elementos? Não tem um narrador também aqui? Sim. Que é ele que está participando da história? Tem. Como que chama mesmo esse tipo de... Quando ele narra e participa da história? Narrador? Narrador Personagem. Personagem. Então, ele está narrando aquilo que ele está vivendo aqui. E qual que é o espaço? Sertão? O sertão nordestino. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá. Ó, bateu asas do sertão. Então, ó, nós temos um espaço. E o tempo? Será que é um tempo cronológico ou psicológico nessa letra de música? Não é uma memória dele, uma recordação? É ou não é? Sim. Lógico. Psicológico. Então, ele está narrando uma memória dele, uma recordação.
E o enredo é o momento que ele vê que está tudo pegando fogo, né? Que assim, está tudo por causa do sol, a seca, o gado está morrendo. Então, morreu de sede meu alazão, até a asa branca foi embora. Então, são várias ações. Aí ele decide sair do sertão, mas ele espera, né? Ele fala, espera a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão, né? Porque ele gosta da verdade do sertão. Então, a gente tem um enredo aqui, várias ações do personagem vivendo, tá bom? Então, a função dessa letra de música é narrar, tá? E a notícia? Nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista? Mista. Isso. Mista. Por que é mista? Porque tem o não verbal e o verbal. Isso, porque nós temos a parte verbal, formada aqui pela manchete, né, pelo subtítulo, depois tem o lead, e tem a imagem também aqui. É sempre bom em notícia, reportagem, ter imagem, que aí a pessoa que está lendo, ouvindo ou assistindo a notícia, ela tem uma noção através da imagem. Então, uma linguagem... Ô, professora! Oi. Olha aqui, mas aqui qual é o tema abordado? Tá certo, tipo assim, se você colocar que no primeiro é retirar, você precisa dar uma explicação. O tema é o mesmo, dos três. Ah, Tá? Nós vamos chegar no tema, tá? Tá. Então, nós temos linguagem mista. E aí a função? Qual que é a função de uma notícia? É narrar, informar ou retratar? Informar. Isso, então ela está informando, tá bom? Então, são as diferenças entre os três gêneros aí. A questão C, em que eles se assemelham? Tem semelhança também. Em que eles se assemelham? O que eles possuem em comum aí? A seca do sertão. Eles falam sobre Aconteceram e acontecem. Isso. Então, eles abordam o mesmo objetivo, né? Eles têm um objetivo único, falar, né, do problema da seca, né? Que muitas pessoas, famílias têm que se retirar lá do sertão nordestino por causa da seca, da falta de água. Então, eles têm essa função aí comunicativa em comum, né? Esse objetivo. A linguagem também, né? Que a gente pode observar aqui, tanto na notícia quanto na letra de música, a linguagem verbal. A notícia, aqui a gente tem a imagem, e no texto 1 também tem a imagem, tá? Então, a linguagem não verbal, tá? Vocês entenderam? Deu para acompanhar o que eles têm semelhante? Então, o que é semelhante? É o objetivo único, né? Eles estão fazendo uma denúncia de um problema que acontece lá no sertão nordestino, de famílias se retirarem por causa da seca, e a linguagem, né? Tanto a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? E o tema abordado, será que é tema diferente ou é o mesmo tema? A seca do Nordeste. Isso, é o mesmo tema, né? o mesmo tema. Qual que é o tema? É a migração da família dos nordestinos, né, devido à seca no Nordeste. Tá bom? Então, a migração de famílias nordestinas. Quem gostaria de ler o texto do elefante? Eu. Vamos fazer assim, um lê o texto do elefante e o outro aluno lê o do beija-flor. Quem que pediu? Tá. Quem pediu leitura? Eu e a Sofia. Eu é quem? É porque Ana Paula. O R. o Henry, então vamos. Henry, você lê o texto do elefante e a Sofia do beija-flor. Aí vocês vão comparar os dois textos. Pode começar, Henry. Texto 1. Elefante. Um dos copiões da comilança
do reino animal é o elefante. Ele é o mamífero terrestre maior do mundo. E para se manter sempre em forma, passa boa parte da sua longa vida comendo. E chega a consumir cerca de 250 quilos de folhagem e capim por dia. Para matar a sede, bebe em média 200 litros de água. Não é à toa que pode pesar até 7 toneladas. Isso, é muito bom. Obrigada. Aquele pau, Marco. Agora, Sofia, beija-flor. A Sofia vai ler? Qual, Sofia? Não fui eu. Quem pediu leitura? Menina? Eu. É sério? Foi a Ana Paula. Fala o nome, porque como eu estou na apresentação, eu não vejo quem que está. Tinha eu que tinha pedido. Então pode ler. O beija-flor gasta muita energia. Ele bate as asas 70 vezes por segundo. Pula um Voa pedaço. de lado de costa e Volta a até de leitura, cabeça fazendo para favor. baixo. Para fazer tantas acrobacias, suga o néctar de até 1.500 flores por dia e ingere também insetos que têm muitas proteínas. Isso, muito bom, obrigada, tá? De nada. Então, nós temos dois textos expositivos, né, de ciências, né, falando da vida do elefante e do beija-flor. E eles têm algum em comum, né, um assunto em comum. Nos dois textos, o que os animais fazem? Será que eles estão brigando muito, eles comem muito, dormem muito ou passeiam muito? O que vocês responderam aí? Comem muito. Quem mais respondeu? Comem Eu respondi a B, comem muito, que nem... Isso, certinho. Então, quem respondeu a B acertou. Então, nos dois textos, os dois animais, eles comem muito. Então, ó, o beija-flor, ele precisa comer bastante, né? Para poder se manter. E o elefante também, ó. Então, um dos campeões da comilança no reino animal é o elefante. Então, eles comem bastante, os dois animaizinhos aí. Professor, né, vai ter aula de ciências hoje? Não sei, tem que ver com a professora Cidinha. Ela vai dar pro nono ano depois. Ó, vai ter que ver com ela. Quem gostaria de ler o poema No Meio do Caminho? Professora, só que ele tá com vergonha. Quem que falou eu? O Henry. Então vai, Henry. Depois o outro aluno lê o próximo. Vai, do Carlos Drummond de Andrade. Esse poeta aqui é demais. O Juninho que falou, foi o Juninho. No meio do caminho. Pode ler. Pode começar? Sim, pode começar. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma... Bom, do nosso ilustríssimo Carlos Drummond de Andrade. Esse poeta aqui é muito bom. O próximo texto, Matira. Quem gostaria de fazer a leitura? Quer fazer, Juninho? Não, professor, não esqueci Não? de ler. Quem gostaria de fazer a leitura? Vamos, a participação. Eu conto também a participação. Vamos. Posso ler, professora? Pode ler. Eu também? Aqui esse texto é meio curto, né? Depois vai ter mais texto. A gente divide. Esse Então tem pode que ser deixar o Leandro ler. Ah? Pode deixar o Leandro ler. Tá, aí ó, o próximo você lê, tá? Tá. Então vai, Leandro. Vai, vida de passarinho, Leandro.
vida de uma pedra no meio do caminho. E agora, se eu tiver talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Tão bonitinha, tira. Então vamos, então nós temos dois textos de gêneros diferentes. Nós temos um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, e nós temos uma tira, tá? Vida de passarinho. Então, só que se a gente for comparar os dois, tem algo de semelhante aqui nos dois. Alguma coisa tá. Os dois falam que tinha uma pedra no meio do caminho. Tem uma pedra no meu caminho. Aí é um obstáculo, né? O Carlos Drummond ele se referia a um obstáculo. Tinha uma pedra no meio do caminho, uma pessoa atrapalhando a vida dele na época. Vocês vão estudar ainda Carlos Drummond de Andrade, mas isso é lá no ensino médio. Ó, a comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela aqui. Então, os dois textos em relação aos recursos expressivos. O que vocês responderam? A, B, C ou D? A. C. D. A, C. C, D. Ficaram meio divididos aí. Então, vou explicar. A questão A. O texto 2, ele pertence ao gênero literário? Vocês acham que isso daqui é gênero literário? É de literatura? De poema? Não. Não. Não, né? Ele não é literário. Então, a gente vai descartar já. Então, ó, o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma cópia do texto 1. Não é gênero literário, tira, tá? A B. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero? Eles são do mesmo gênero? São dois poemas ou são duas tiras? Não. Não, né? Nós temos um poema e uma tira. São gêneros diferentes. Então, a B já descarta a B. A C. Os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Então, o que ele quis dizer aqui? Então, nós temos dois gêneros diferentes, um poema e uma tira, mas ele tem a mesma finalidade. O que ele está falando aqui? Do problema da pedra. Da pedra no caminho. Pedra no caminho, né? Essa pedra aqui do Carlos Drummond é uma pedra como se fosse uma pessoa, né? E aqui já é uma pedra, um objeto. Então, eles têm o mesmo tema, o mesmo assunto. Então, não significando que significa aí um obstáculo no caminho. Agora, vamos ver a D. As linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como do mesmo gênero? São do mesmo gênero? Sim ou não? Sim. Não. São de gêneros diferentes. Então, qual a alternativa que é a correta? C. C. Então, eles são de gêneros diferentes e, apesar da intertextualidade, eles têm finalidades distintas, né? Semelhantes aí, a mesma finalidade. Então, quem respondeu a C está certo. Agora, aqui na atividade da apostila. Então, nós temos 3 imagens. Aqui nós temos o protótipo de Leonardo da Vinci. Nós temos o dirigível número 6, do Santos Dumont, e o 14 bis do Santos Dumont. A pergunta A, o que essas fotos retratam em comum? São o quê? São 3 objetos que... Vou. São 3 aeronaves. Isso mesmo. Então, são 3 objetos voadores ou que voam, tá? Professora, Oi. coloquei um fato do passado. E retratam objetos, né? Pode acrescentar aí. Todos são todos antigos. Quem que quer ler a resposta? Dá? Isso, Eu coloquei um fato do passado. tá certo. Aí você Eu coloquei pode que são todos antigos. também.
é um fato do passado, são fatos do passado, são antigos, são objetos voadores, aí vocês acrescentam que são 3 objetos voadores, tá bom? Tá? Tá. A B. As características dos objetos fotografados, eles podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Vocês acham que... Sim. 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 Por quê? Pode olhar na imagem. Tem que olhar na Porque imagem. são aeronaves do século passado. Dá de ver que até a última lá ela é muito antiga. Isso, porque eles foram fotografados, né, conforme a época, né? Então, construídos conforme a época, a tecnologia da época, tá? De acordo com a época, tá bom? A C. Quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Aqui nós temos o protótipo de quem? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Isso. E aqui o dirigível número 6 e o 14 bis. Quem que criou? Santos Dumont. Santos Dumont. Então, nós temos Leonardo da Vinci e Santos Dumont. Será que eles viveram na mesma época? Não. Não, né? Vocês pesquisaram aí? Quem Sim. foi Leonardo da Vinci? Quando viveu? Quando Leonardo da Vinci viveu? E onde que ele viveu? Ô, professora, eu coloquei o século que eles nasceu e morreu. Isso, tá certo. E você colocou o lugar onde eles viveram? Não, eu coloquei na outra. Ah, tá. Leonardo da Vinci, eu vou falar para vocês. Então, eu peguei aqui na biografia dele. Ele nasceu em 1542 e faleceu em 1519, tá? Ele nasceu na Itália, só que ele morreu na França. Mas ele viveu a maior parte dele na Itália, tá? Então, ele nasceu em 1542 e 1519. E viveu a maior parte dele na Itália. O Santos Dumont, ele é brasileiro, né? Ele nasceu em 1873 e morreu em 1932. E ele nasceu em Palmira, Minas Gerais, e morreu em Guarujá, em São Paulo. Tá? Repete de novo, por favor, professora. Leonardo da Vinci, ele nasceu no ano de 1542 e faleceu em 1600 aqui, 1619. Não é 1900? Será que eu peguei certo, hein? Não, eu tenho que ver. Que ele faleceu no Guarujá? Não, Leonardo da Vinci. Ah, tá. Aí, o Leonardo da Vinci, ele nasceu na Itália, só que ele morreu na França. Tá. E o Santos Dumont, ele nasceu em 1873 e faleceu em 1932. Ele nasceu em Minas, mas morreu em São Paulo, em Guarujá. Tá. Obrigada. Nada. Bom, então o segundo roteiro nós terminamos. Vamos fazer no máximo em uns 15 minutinhos o terceiro roteiro. Oi. A professora saiu? Vocês estão vendo? Eu saí? Entrou agora. Ah, tá. Vocês estão vendo? É porque eu fui mudar a tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então vamos. O terceiro roteiro, os modos verbais e o gênero biografia. Vamos direto nas nossas atividades, tá bom, pessoal? Senão não vai dar tempo, tá? Quem gostaria de fazer a leitura da história em quadrinho que pediu aquela hora? Eu quero. Tá, então leia. Da Mafalda. Pode ler. Dá para ver a tela?
Vocês estão vendo bem a tela? Pode começar, professora? Sim. Pode começar. Olá, Miguelito. Aonde vai tão satisfeito? Vou buscar terra para depois pôr água e brincar com barro. Aliás, queria pedir uma coisa. O quê? Depois a gente se encontrar, lembre-se de assim, na minha versão original. E ponto final. Esse Miguelito. Adora a Mafalda. Vocês gostam das historinhas dela? Na HQ? Ela é bem questionadora, né, a Mafalda? A questão 1. Identifique o modo em que o verbo foi empregado em cada segmento da tira. Então, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar que modo o verbo ele foi usado, expresso. Se ele está no modo imperativo. O modo imperativo ele pode indicar uma ordem, um pedido, um desejo. O modo indicativo, ele já indica uma certeza, né? Fica mais claro, uma certeza. E o subjuntivo é uma hipótese. Como aqui nessa frase, vou buscar. Ó, o áudio ligado, hein? Vou buscar terra para depois. Essa frase aqui, a locução verbal, vou buscar. Então, nós temos 2 verbos aqui. Está no modo imperativo, no modo indicativo ou no subjuntivo? Imperativo. Modo imperativo, porque é uma ordem, um pedido. Será que é um pedido? Não, falei errado. Depois. Não é uma certeza aqui? Não é uma afirmação certa? Sim. É uma certeza. Então, é o imperativo, indicativo ou subjuntivo? Indicativo. Isso. Então, nós temos uma frase que expressa algo certo, tá? Então, modo indicativo. Número 2. Então, vocês vão colocar número 2 aqui, ó. Agora, aqui, na segunda frase. Se depois a gente se encontrar, olha o se aqui, ó. Essa conjunção de hipótese, né, de possibilidade. Se depois a gente se encontrar. O que indica a possibilidade? É o imperativo ou subjuntivo? Subjuntivo. Isso mesmo, subjuntivo. Então, número 3. Ó, número 2 na primeira, número 3 na segunda. E agora aqui, ó, lembre-se de mim assim. Quando ele fala assim, lembre-se de mim assim, não é um pedido dele? Sim. É um pedido. Então, é o modo? Imperativo. Isso mesmo. Então, como que ficou aqui? Número 2, 3, número 3, número 1. Tá bom? Conseguiram fazer aí? Sim. Essa tirinha estava lá na aula do Centro de Mídias. Eu peguei já de lá, já aproveitei que a professora já explicou lá, então já aproveitei e já coloquei. Quem gostaria de ler a tira aqui da senhora Elga com o Agar? Eu. Posso ler? Então, leia. A tira toda? 3 quadradinhos? Isso. Pode começar? Agar vai cortar madeira para o fogo, o que lhe dá o direito de me dar ordens assim: frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. O pensamento dele. Quer comer, tem que buscar lenha, né? E ela toda assim autoritária, né? Com a mulher dele. Eu adoro. Então, vamos, ó. Questão 2. Releia o primeiro balãozinho da tira e, em seguida, identifique o verbo no imperativo que o compõe. A primeira fala aqui da senhora Elga, ela fala assim, Agar, vai cortar madeira para o fogo. Qual que é o verbo aqui que está no modo imperativo? Vá cortar madeira, vá. Isso, nós temos o verbo ir, né? Conjugado no seu imperativo, vá.
Vá cortar. Vá, que é o verbo ir aqui, ó. Então, qual que é o verbo? Vá. Tá? Do ir. A questão 3. Esse verbo no imperativo, ele é identificado acima, ele indica o quê? Será que é um desejo de Helga, uma ordem da Helga, um conselho ou uma sugestão? Uma ordem. Ordem. Ordem da Helga. Aí ele até fala assim, por que ele dá o direito de me dar ordens assim? Né? Já é uma dica, sim. Quer comer? Vai ter que buscar a madeira. Então, a resposta é uma ordem. Ela deu uma ordem para o marido ir buscar madeira. Ô, mãe. A questão 4. Na passagem, o que lhe dá o direito? O verbo grifado foi flexionado no modo o dá aqui, ó. Subjuntivo. O subjuntivo, será que é uma hipótese? Uma possibilidade? No imperativo negativo, dá uma ordem negativa? É o indicativo? Isso aqui é uma certeza? Um fato certo? Ou a D, ó, o áudio, ou D, imperativo afirmativo? O que lhe dá o direito? Subjuntivo, imperativo, negativo, indicativo ou imperativo afirmativo? Indicativo. Isso, indicativo. Isso aqui é um fato certo, ó. O que lhe dá, o verbo dar aqui, ó, está no presente do indicativo. Questão 5. Na fala de Agar, a vida é feita de trocas. Esse verbo aqui, ó, o ser, conjugado no presente do indicativo, ele está exprimindo que fato? Um fato casual, hipotético, improvável, certo? Certo. Isso, certinho. Parabéns. Certo. Então, questão D. Sim. Questão 6. Assinale a frase em que se registra o emprego do modo subjuntivo. Professora, você pode repetir a 4? A 4? A 4 é o indicativo. O indicativo. Tá bom. A questão 6. Vocês vão ter que identificar o modo subjuntivo. Subjuntivo é da possibilidade, é do algo incerto. Qual frase que está dando ideia que é algo hipotético, que é uma possibilidade? A, B, C ou D? A. Quem mais? Quem mais que acha que é A? Eu. Isso. Então, por que a aqui é o modo subjuntivo? Porque nós temos a conjunção aqui, ó, condicional se. Se você não for cortar a madeira, não haverá jantar. Então, nós temos uma possibilidade. Se ele não fizer isso, não terá isso. Tá? Então, a 6 é a A. Agora, do gênero biografia. Aqui depois, vocês vão me tirar foto do texto que vocês fizeram. Eu não fiz, professora. Tem que fazer, ó. Eu fiz. Vocês vão produzir uma biografia. Aí vocês vão escolher uma pessoa da família de vocês. Quem que pode ser? A mãe, o pai, quem vocês quiserem. Ou pode ser um falecido, mas aí tem que pegar a informação com quem viveu com a pessoa, tá? Aí vocês vão produzir uma biografia. O que tem que ter nessa biografia? O título, que pode ser só o nome da pessoa ou uma característica marcante. Por exemplo, assim, o nome da mãe, a melhor mãe do mundo. Ou o nome do pai, o meu herói. Então, aquilo, vocês podem colocar só o nome ou uma característica dessa pessoa com quem vocês vão fazer a biografia. E que precisa ter o nome completo dessa pessoa, que é o nome, o sobrenome, o local e a data de nascimento, ou se já for falecido, onde nasceu e a data de falecimento. As escolas... Professora, Oi? é para responder só essas questões assim no textinho, né? Isso. Já Tá. isso já tá bom. Ô, professora, aqui, ó, eu fiz esse quadro. Pode escrever embaixo aqui a biografia? Eu tenho que voltar. Tira uma foto, depois eu já vejo. Senão eu vou ter que voltar, sair da apresentação. Não, esse quadro aqui, ó,
que mandou Santos Dumont, pode fazer embaixo a biografia dele? Sim, você vai fazer na folha separada. Agora, vai fazer na folha separada, tá? Tá bom, então. Então, vocês vão ter que colocar tudo isso aqui na biografia de vocês. Quem não fez, tem que fazer, tá? Junto do roteiro. Pode me mandar foto que eu corrijo, tá? Porque senão não vai dar tempo de fazer a leitura agora, que a gente está quase estourando o horário. Agora, aqui, vamos fazer a correção rapidinho aqui da atividade da apostila, que já foi feito lá no Centro de Mídias, tá? Então, isso aqui é só uma retomada. Então, nós temos o texto, uma criança e um grande sonho, voar. Então, tu vai falar tudo sobre o Santos Dumont, tá? Esse texto aqui, o texto que você leu oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características desse gênero textual possibilitam identificá-lo como? Biografia. Biografia. Então, alternativa D. Aí vocês vão reler depois o texto, quem não respondeu, vai pegar lá, nome completo do Santos Dumont, a data e o local de nascimento, onde ele faleceu, a data e o local de falecimento, filhos de quem, como ele ficou conhecido, as principais contribuições, no que ele ajudou para a humanidade, as criações dele, e algumas coisas que vocês consideram importantes na vida e a obra dele, tá bom? Então, quem não respondeu, tem que responder. A questão 3, vocês vão completar. Aqui, para completar as linhas, não copie as informações do texto, utilize suas próprias palavras. Então, isso aqui, ó. Você sabia que Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando? Um dirigível. O dirigível. Isso. Você sabia que o 14 bis... Aí vocês vão colocar lá do motor, né, do 14 bis, todas as informações que tem no texto do 14 bis. Tá bom? Agora aqui, a próxima atividade. É um tutorial, manual de instrução, né, de como fazer um aviãozinho. Analise as etapas de construção do avião de papel e como as instruções são dadas ao leitor. Em que modo verbal os verbos são utilizados? No indicativo, subjuntivo ou imperativo? Dobra as bordas em sentido horizontal e faço o vinco das asas. Aqui nós temos os verbos em imperativo? Isso. Prevalece o imperativo, porém, há indicativo e subjuntivo também. Tá? Mas eu coloquei há verbos nos 3 modos verbais. Mas prevalece o imperativo. Certinho. Aí você... É na A, professora, que você está fazendo? A, B. Vocês vão transcrever alguns trechos em que esses verbos ocorrem. Vocês vão pegar lá exemplos de verbo no imperativo, no subjuntivo, no indicativo, tá? Aí vocês vão pegar alguns exemplos aí. A, C. Em textos institucionais e prescritivos é comum a ocorrência de verbos no modo imperativo. Qual é o efeito de sentido produzido no texto em relação ao comportamento do interlocutor? Quando a gente está lendo uma receita, um manual de instrução, o que espera? Que a gente relate os procedimentos? Sim ou não? Ou que a gente siga os procedimentos ou escolha os procedimentos? Siga. Siga. Espera-se que a pessoa que esteja lendo siga aquilo que está pedindo, os procedimentos. Então, alternativa B. Assim, tem alguma relação de sentido entre os recursos verbais e os não verbais, lá do de fazer o aviãozinho? Sim ou não? Sim. Sim, né? Por quê? A escrita está relacionada com o desenho, né? Os dois estão relacionados ali. Então, aquilo que está escrito está ligado, está sendo
mostrado através do desenho. Tá bom? Professora, você pode repetir assim? Tem relação entre a imagem e o que está escrito, Sofia? Sim ou não? Lá no texto de fazer o aviãozinho. Sim. Sim. Porque você vê a imagem e está escrito embaixo a orientação, como fazer. Então, eles estão relacionados. A6. A instrução 4. Os dois cantos devem ser dobrados. Professor? Oi. Nada não. Pode falar. Não, é uma pergunta, nada a ver. Terminando. Não, é porque eu esqueci que você me falou que hora que ia terminar a aula. Tá terminando. Ó, 3 minutinhos a gente termina. Terminando, tá? É porque é a primeira vez que eu entro. Porque eu tinha batado agora. A gente já está terminando, porque a minha irmã também vai precisar. Ó, nós temos 2 locuções verbais aqui. Devem ser e devem ter, tá? Explique o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais em destaque. Posso responder? Pode responder. Cantos dobrados, evitar. Eu coloquei expressar a necessidade de fazer algo. Isso, tá certo. Eu coloquei as palavras, que é os modos. Isso, aí você acrescenta também. O que é para acrescentar, professora? Exprime o verbo aqui, dever, exprime o quê? Uma necessidade, tá? Então, o verbo está exprimindo uma necessidade. Deve, é uma necessidade, tá bom? B, o verbo devem apresenta-se também no modo imperativo, como nos demais itens das instruções? Será que está no modo imperativo ou no modo indicativo? No modo indicativo da segunda pessoa do plural. Isso, está no modo indicativo, não está no modo imperativo, mas sim no indicativo. Por quê? Porque exprime o quê? Que realmente aquela ação tem que acontecer, tá? Está confirmando que aquilo tem que acontecer, tá? C. Em que tempo verbal as informações são dadas? Os 2 cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho. Será que essas frases estão no pretérito, no presente ou no futuro? Futuro. Devem Presente. 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 No presente, isso mesmo. Então, as 2 frases estão no tempo presente. E D, as expressões, os 2 cantos e as asas podem ser substituídas por pronomes? Eu posso substituir por pronome pessoal aqui, os 2 cantos e as asas? Os 2 cantos, os cantos, as asas. Mas tem que ser pronome pessoal. Posso falar? Aqui nós temos gênero masculino e plural e gênero feminino e plural. Eu posso substituir por quem? Eles e elas. Isso. Então, os 2 cantos eu substituo por eles e as asas por elas. Tá? Então, vocês vão reescrever a frase. E a última pergunta. Eles e elas referem-se à primeira pessoa, à segunda ou terceira pessoa verbal? Terceira pessoa do plural? Isso, a terceira pessoa do plural, certinho. E o que acontece quando eu substituo o emprego dessa pessoa verbal no texto? Quando eu uso eles e elas? O pronome pessoal permite a não repetição dos substantivos. Isso, então não fica repetindo o texto, eu posso substituir para melhorar a fluidez da leitura, tá bom? Professora. Oi. Aqui eu imprimi a minha folha, mas tá meio que apagado, então não dá para mim ver direito. Aí não deu para mim responder a primeira, a D e a E, porque eu não tô conseguindo ver direito. Tá na apostila, tá, Sofia? Isso aqui tá tudo na apostila. Em qual página?
Pessoal, ó, eu vou passar a página e nós já vamos terminar. Ô, Sofia, página 26. Tá, Ô, professora, obrigada. fui olhando na Pessoal, ó, apostila e fui então a respondendo gente o roteiro. encerra. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, manda para mim no Zap, tá? Aí, sexta-feira que vem, 10 horas, a gente faz a revisão do quarto roteiro. Sexta? Isso, sexta-feira. Tá? Ó, Tá. fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Obrigada por ter entrado, participado. Vocês podem colocar também lá na frequência, lá no link que vocês tiverem esse horário junto com a professora, tá? Fazendo a devolutiva, tá? Das 10 até as 11h20. Fiquem com Deus, tá bom? A gente vai conversando no Zap. Tá. Tchau. 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 Não esqueça de levar segunda-feira tudo isso, hein? Tchau. 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 Ai, não tem. Pode sair? Tchau. 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 Tchau, professora. Tchau. Tchau. Aí aqui, fecha, né? Tchau, pessoal. Tchau.
reunião ainda está sendo gravada?